Existe uma ideia muito disseminada entre as pessoas hoje em dia de que o capitalismo representa o interesse dos ricos e de que o capitalismo faz com que os ricos fiquem cada vez mais ricos e que os pobres fiquem cada vez mais pobres. E, portanto, que o capitalismo gera pobreza, explora os pobres e que quem é a favor dos pobres, portanto, deveria ser contra o capitalismo. Uma das crenças por trás desse mito de que o capitalismo é explorador e gera pobreza é a crença de que a economia é um jogo de soma zero. Ou seja, a crença de que para que uma pessoa fique rica, ela precisa fazer com que outra fique pobre. E, portanto, o enriquecimento seria maligno, porque ao enriquecer você estaria empobrecendo outras pessoas. Claro que isso é um mito, porque a quantidade de riqueza total não é fixa. A riqueza total das pessoas pode aumentar, porque as pessoas podem produzir riqueza sem precisar tirar a riqueza de ninguém. Por exemplo, vamos supor que eu saiba costurar e que eu costure uma camisa para mim. A minha riqueza, depois de eu usar o meu trabalho e o material necessário para produzir uma camisa, aumentou, porque a camisa tem mais valor para mim do que aquele material e o meu tempo. Porém, será que eu precisei tirar alguma coisa de outra pessoa para produzir essa camisa? Será que ao costurar uma camisa para mim, automaticamente, por um poder sobrenatural, voodoo, uma outra camisa de outra pessoa se desintegrou? Então, a menos que você acredite no poder voodoo do raio desintegrador da produção, você precisa concordar que é possível produzir riqueza e aumentar a quantidade total de riqueza existente. E o que é riqueza? Riqueza significam recursos que servem como meios para que indivíduos alcancem os seus fins. Não existe economia sem o indivíduo. A riqueza são meios para alcançar fins do indivíduo. Portanto, se alguém fosse contra a riqueza, essa pessoa seria contra o indivíduo e, portanto, contra a humanidade. Qualquer pessoa que seja a favor do ser humano precisa ser a favor da riqueza, pois o ser humano só é capaz de alcançar os seus fins através da riqueza. Mesmo que você seja um monge e dê valor apenas às coisas espirituais, você vai precisar do seu corpo saudável e vivo e vai precisar, portanto, de recursos escassos, portanto, de bens econômicos. E se você tiver uma ideia de que, por exemplo, nem o corpo humano tem valor, então ou você deveria se suicidar ou então você vai acabar sendo a favor da extinção da humanidade. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que existe isso. Existe um grupo que é a favor da extinção da humanidade. Com certeza é um grupo muito pequeno, é tipo o grupo da Terra plana, mas existe. Existem pessoas de fato a favor da extinção da espécie humana. Agora, mesmo que uma pessoa seja a favor da extinção da espécie humana, ela vai precisar também de riqueza para extinguir a espécie humana. Seja lá qual for o meio que ela vai usar, uma bomba atômica que vai explodir o planeta ou alguma coisa do tipo, isso vai ter que ser produzido e vai ter que ser trocado por bens econômicos para que ela tenha acesso a isso. Então até essa pessoa, ela só pode alcançar os seus fins através da riqueza. Tanto a pessoa comum, que quer ser feliz, quanto o monge, que só quer a espiritualidade, também precisa de bens econômicos, quanto uma pessoa que queira extinguir a humanidade, também vai precisar de bens econômicos. O que eu quero dizer com esses exemplos é que a riqueza nunca impede o ser humano de alcançar os seus fins. Seja qual for o fim do ser humano, a riqueza vai ajudá-lo a alcançar seus fins, vai oferecer a ele meios para alcançar seus fins. Mesmo que você seja um monge com voto de pobreza, se você tiver alguma riqueza, você pode usá-la para ajudar outros monges, para doar a outros monges, ou para construir um monastério. Ou seja, a riqueza nunca vai te atrapalhar, ela sempre vai te ajudar, ela sempre vai te dar mais meios para alcançar seus fins. Portanto, é irracional ser contra a riqueza, é irracional achar que a produção de riqueza é uma coisa ruim. Agora, um outro mito que também está por trás do anticapitalismo é o mito de que a igualdade financeira seria um dever moral. Ou seja, de que quanto mais iguais financeiramente são as pessoas, mais isso é uma sociedade bela e moral, e quanto mais desiguais, mais imoral. Mesmo que os dois grupos fiquem mais ricos, mas se um ficar mais rico, então é imoral. Por esse raciocínio, seria mais moral todas as pessoas serem igualmente miseráveis
do que todas serem ricas, só que algumas mais ricas. Porém, não existe nenhum argumento que leve à conclusão de que a igualdade seria algo moral, ou um dever moral. Além disso, a igualdade financeira é impossível porque as pessoas são diferentes umas das outras. As pessoas têm desejos diferentes, algumas poupam, outras gastam, algumas trabalham, outras são preguiçosas, algumas são mais inteligentes, estudam mais, ou simplesmente têm mais sorte. Portanto, inevitavelmente, algumas pessoas serão mais ricas do que as outras. Portanto, a igualdade financeira ou econômica não apenas não é um dever moral, como também é virtualmente impossível. Portanto, se não é válido ser contra a riqueza, também não é válido defender a igualdade financeira como um dever moral. Portanto, só restariam as críticas de que o capitalismo traria pobreza ou de que o capitalismo seria injusto. Para que o capitalismo fosse injusto, teria que haver uma regra que se aplicasse diferentemente a diferentes pessoas. Se o capitalismo for um sistema que pode funcionar dentro de uma lei que se aplique igualmente a todas as pessoas e que elimine todos os conflitos entre os indivíduos, então ele é justo. E isso acontece, afinal, a base do capitalismo é a propriedade privada, porque é graças à propriedade privada que você pode investir em meios de produção e trocar esses bens, fazer comércio, ter um sistema de preços, ter o lucro. Portanto, o capitalismo é baseado na propriedade privada, que é uma lei justa. E daí resta apenas a crítica de que o capitalismo traz pobreza. E aí entramos num outro mito da ideologia anticapitalista, que é o mito de que a pobreza é algo criado, que a pobreza não é algo natural. Como se o ser humano na natureza tivesse coisas grátis, tivesse abrigo, comida, roupas, medicina, educação, como se essas coisas brotassem da terra gratuitamente, e aí o capitalista malvado foi lá e tirou isso das pessoas. Mas a realidade é que o ser humano na natureza está num estado de miséria. A condição do ser humano só com os bens naturais, sem nenhum bem produzido pelo ser humano, é a condição de miséria. E daí surge a pergunta, se o estado natural do ser humano é a miséria, por que hoje nós temos alguma riqueza? O que gera riqueza, o que produz riqueza e o que impede essa riqueza de ser produzida? E a resposta é, duas coisas geram riqueza. Uma é a produção de bens econômicos, por exemplo, a produção de sapatos ou a produção de cadeiras. E a segunda coisa que gera riqueza é a troca voluntária de bens econômicos, pois cada indivíduo só faz uma troca voluntária quando ele valoriza mais aquilo que ele recebe do que aquilo que ele deu. Portanto, em toda troca voluntária, ambos os lados aumentaram a sua riqueza. Se eu produzo sapatos e o fulano produz cadeiras, e eu troco com fulano o meu sapato por uma cadeira dele, significa que eu dava mais valor àquela cadeira do que àquele sapato e vice-versa. Ambos ficaram mais ricos. Isso está explicado em mais detalhes no meu vídeo chamado Paradoxo do Valor Econômico, que está na descrição. Se o que gera riqueza é a produção e troca de bens econômicos, então o que é o capitalismo? O capitalismo é exatamente isso, é exatamente a produção de bens econômicos e a troca voluntária desses bens econômicos. Portanto, o capitalismo é exatamente o método de gerar riqueza. Vamos adicionar uma pequena observação empírica a essa explicação. Olhe ao seu redor, veja tudo que você tem nesse ambiente onde você está assistindo o vídeo, essa máquina, esse computador, o celular no qual você está assistindo o vídeo, a cadeira que você está sentado, são todos bens econômicos que foram produzidos e trocados voluntariamente até chegarem a você. Tudo produzido pelo capitalismo. Se o estado natural do ser humano é pobreza e o capitalismo gera riqueza, o que atrapalha essa produção de riqueza? O que atrapalha é aquilo que atrapalha a produção e as trocas voluntárias. E um grande exemplo disso é o Estado, que cobra impostos sobre a produção e cria regulações impedindo as trocas voluntárias de acontecer. Portanto, impostos e regulações do Estado geram pobreza, impedem a riqueza de ser produzida. Portanto, o capitalismo é que ergue o ser humano do seu estado de miséria, permitindo que ele acumule riqueza, e o Estado é aquele que atrapalha esse processo e impede riqueza de ser gerada. E como o capitalismo ajuda as pessoas pobres? Ele ajuda da seguinte forma: toda vez que uma pessoa pobre resolve fazer uma troca voluntária, seja uma troca voluntária do seu trabalho, por exemplo, de aceitar um emprego numa empresa, numa fábrica, significa que esse pobre prefere fazer esse trabalho e receber esse salário, com o qual ele vai poder comprar vários bens econômicos, e ele não seria capaz de, através desse trabalho,
produzir sozinho esses bens econômicos. Se ele trabalha numa fábrica e depois compra comida, geladeira, televisão, sofá, significa que com esse trabalho na fábrica ele produziu mais e foi capaz de comprar mais do que se ele tentasse fazer o seu próprio sofá, fazer a sua própria geladeira, que ele não ia conseguir. Portanto, o emprego aumenta a riqueza do trabalhador e por isso ele aceita voluntariamente o emprego, porque ele sabe que isso está melhorando a sua qualidade de vida. Se não estivesse, ele não aceitaria o emprego. Lembrando que o estado natural do ser humano é miséria. Se o trabalhador é pobre com emprego, ele vai ser mais pobre ainda nas suas condições naturais. O emprego é uma oportunidade para ele. Quando o Estado tenta intervir, por exemplo, e obrigar o empresário a pagar mais, o que acontece? O empresário vai acabar tendo prejuízo ao contratar o trabalhador, então ele não vai contratar ninguém, então o salário do trabalhador vai ser zero, ele vai ficar desempregado, vai ficar mais pobre do que se ele tivesse um emprego. O empresário também não consegue produzir por causa dos impostos e regulações e, portanto, todos ficam mais pobres, tanto o empresário quanto o trabalhador, graças ao Estado. O capitalismo permite o investimento em bens de produção, permite que a produção seja mais barata, que se produza mais com menos trabalho e menos recursos, aumentando a qualidade de vida do trabalhador, que depois vai comprar muitos desses recursos com seu salário, e também do empresário através do lucro. O lucro é apenas uma consequência da produção de bens econômicos, que são do interesse das pessoas e por isso elas pagam voluntariamente por esses bens. Portanto, mesmo que exista ainda pobreza, essa pobreza existe apesar do capitalismo e não graças ao capitalismo. Sem o capitalismo, essa pobreza ainda existiria e seria muito maior. Portanto, não faz o menor sentido dizer que o capitalismo causa pobreza, causa fome. Isso é insano, isso não faz o menor sentido. Sem o capitalismo, a humanidade inteira estaria passando fome. Para outros detalhes sobre o funcionamento do capitalismo, assistam meus vídeos Refutando Marx e o papel do capitalista na economia, que estão na descrição. Portanto, o capitalismo, ou seja, a troca voluntária de propriedade privada, torna todos mais ricos. Torna os ricos mais ricos, sim, mas também torna os pobres mais ricos e não mais pobres. O Estado, por outro lado, atrapalha a geração de riqueza, pois ele agride a propriedade. A solução da pobreza, portanto, é mais capitalismo, mais respeito à propriedade privada, mais trocas voluntárias, que permitirá o emprego do trabalho de cada pessoa para os meios mais produtivos e a alocação de recursos de acordo com a necessidade de cada indivíduo, e isso é conhecido pelo sistema de preços. O sistema de preços é que diz aquilo que é mais necessário para os indivíduos ou menos. Aquilo que dá lucro significa que é muito necessário, que os indivíduos têm interesse naquilo e por isso aquilo será produzido. Sem o sistema de preços, sem a propriedade privada, é impossível saber o que é necessário produzir. Por isso, o planejamento central da economia é uma fantasia impossível de funcionar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, assista outros vídeos sobre economia na descrição, ajude o canal através de doações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.